Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar o quarto vídeo dessa série que eu batizei de Inspirações, e ainda neste quarto vídeo vou trazer mais uma contribuição do Jorge La Roça, como eu tinha dito no vídeo anterior, deste livro, Esperando Não Se Sabe o Que, sobre o ofício de professor, que é um livro bárbaro e que, como o próprio nome já diz, o Jorge La Roça vai nos falar sobre o ser professor, e ele vai nos falar sobre isso, trazendo muitas reflexões e compartilhando conosco as aulas, algumas, de tantas aulas que ele ministra, que ele ministrou. Esse livro foi publicado em 2018, então é um livro recente, uma publicação recente, que eu encontrei sem querer numa livraria, eu não conhecia, entrei na livraria enfim, que eu não posso ver uma livraria mesmo, e quando estava lá olhando meio que aleatoriamente os livros na prateleira de educação, eu vi Jorge La Roça, já fiquei com as anteninhas ligadas, e quando eu vi o título, o Esperando Não Se Sabe o Que, eu peguei o livro na hora e fui tentar saber do que se tratava. E antes de eu ler o trecho que eu escolhi para compartilhar com vocês, que é um trecho onde ele vai falar sobre a aprendizagem, sobre o aprender, utilizando como referência o Heidegger, ele vai dizer o porquê do Esperando Não Se Sabe o Que, e eu quero compartilhar com vocês. Lá na apresentação, ele finaliza a apresentação dizendo: por isso, esse Esperando Não Se Sabe o Que do título deve ser lido em relação a uma vontade infatigável de recomeçar de novo e de novo, opondo ao curso natural das coisas essas separações cada vez mais esburacadas que constituem essa invenção bela, justa e boa que ainda chamamos de escola. Uma vontade, por outro lado, cada vez mais difícil de sustentar. Nessa lógica, não posso senão dedicar este livro a todos os professores e professoras de escolas e universidades públicas, que contra o vento e a maré continuam fazendo bem o seu trabalho, continuam sendo professores, e levantando diques para que o mundo não se desfaça. Esses diques, é claro, nunca serão suficientemente sólidos, mas tentarão, pelo menos por um tempo, que o solo em que crescem as crianças e os jovens não seja completamente tóxico. Começou bem, né, gente? Dedicando aos guerreiros e guerreiras que trabalham não só na escola, mas mais ainda aos que trabalham na escola pública. E aí eu escolhi um trecho da página 65, que ele nomeia das mãos e das maneiras. E aí ele traz algumas contribuições para pensar. Ele diz, pensar é parecido com fazer um armário. E aí ele traz o Heidegger. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas vai ser. Aprender significa, escreve Heidegger, ajustar nosso agir e nosso não agir para o que nos é atribuído em cada caso como essencial. Para poder fazer tal correspondência, é necessário que nos ponhamos a caminho. E aí o La Roça vai dizer: aprender em primeiro lugar tem a ver com algo que nos é atribuído ou designado, como se não fôssemos nós os que decidiram o que queremos aprender, mas foi o próprio mundo que nos designou ou apontou o que devemos aprender. A aprendizagem não parte do sujeito, mas do mundo, e na sua origem há algo como um chamado vindo de outro lugar e que de alguma forma é direcionado para nós. Aprender, em segundo lugar, tem a ver com um ajustar, com um corresponder, com um ajustar-se ou colocar-se em correspondência com algo do mundo que nos foi atribuído. Aprender, em terceiro lugar, tem a ver com agir, mas também com uma não ação, com um fazer e um não fazer, com um lado que diz sim e um lado que diz não. Implica, portanto, certas renúncias,
certas abstinências. Aprender finalmente exige estar no caminho. Imediatamente antes da citação que me interessa, depois de repetir que a aprendizagem tem a ver com o ajuste da ação e a não ação, a qual nos é atribuído como essencial, Heidegger acrescenta: dependendo da índole do essencial, dependendo do âmbito de onde vem a sua atribuição, a correspondência será diferente, e com isso o tipo de aprendizagem requerido. Como se houvesse diferentes lugares de aprendizagem que foram definidos por diferentes maneiras de correspondência com o mundo, como se houvesse uma pluralidade de mundos para aprender e, portanto, uma pluralidade de caminhos de aprendizagem. É aí que Heidegger escreve: um aprendiz de carpintaria, ou seja, alguém que aprende a construir armários e coisas semelhantes, ao aprender, não só exercita na habilidade com o uso de ferramentas, e não se limita a se familiarizar com as formas usuais dos objetos a serem feitos. Se ele se tornar um verdadeiro carpinteiro, saberá acima de tudo como se colocar em correspondência com os diferentes tipos de madeira e com as formas possíveis que ainda estão latentes ali. Se ajustará, então, a madeira tal como essa, com a plenitude oculta de sua essência, integra o habitar do homem. E essa relação com a madeira imprime sua marca com toda a obra do artesão, em toda a obra do artesão. Esta, sem a dita relação com a madeira, não passa de realizar uma atividade vazia. Neste caso, sua ocupação é totalmente determinada pelo negócio. Todo o trabalho de um artesão, toda a ação humana sempre corre esse perigo. E a poética não é exceção, assim como o pensamento não é exceção. E aí ele termina esse relato dessa aula, na qual eles discutem sobre o aprender utilizando Heidegger como referência. Ele termina dizendo que eles ficaram debatendo o assunto e começaram a se perguntar sobre qual é a madeira com a qual o professor trabalha. Gente, esse livro é muito indicado, tá bom? Muito, muito mesmo. Eu sei que eu falei isso dos outros também, mas enfim. E aí, para finalizar, dando um spoiler, no próximo vídeo eu vou com uma educadora que muito me inspira, sempre me inspirou e continua me inspirando, e que é filha de um cara que também sempre me inspirou e continua me inspirando. No próximo vamos de Madalena Freire. Até lá!